Os tribunais da Inquisição, a face cruel da Igreja. Nos diversos países cristãos, nem sempre a fé popular manifestavam-se nos termos exatos pretendidos pela doutrina católica. Surgiu então uma série de doutrinas, crenças e superstições denominadas heresias, que se chocavam com os dogmas oficiais da Igreja. Para combater estas heresias, o Papa Gregório IX criou em 1231 os Tribunais da Inquisição, cuja missão era descobrir e julgar os heréticos. Os condenados pela Inquisição eram entregues às autoridades administrativas do Estado, que se encarregavam de execução das sentenças. As penas aplicadas a cada caso iam desde a confiscação de bens até a morte em fogueiras. A ação dos tribunais da Inquisição estendeu-se por vários reinos países cristãos: Itália, França, Alemanha, Portugal e especialmente na Espanha. Nesse último país, a Inquisição penetrou profundamente na vida social, através de uma gigantesca burocracia pública, com cerca de 25 mil funcionários a serviço do movimento inquisitorial. Pressionada pelas monarquias católicas, a Inquisição desempenhava um papel político e social, freando os movimentos contrários às classes dominantes, e desta maneira ultrapassando sua finalidade declarada de proceder ao mero combate às heresias religiosas. O processo inquisitorial compreenderia várias fases. Primeiro, tempo de graça. Ao chegar às aldeias e às cidades, os inquisitores solicitavam a todos aqueles acusados de heresia que se apresentassem espontaneamente aos juízes. Era então estabelecido o tempo de graça, que compreenderia um prazo de 15 dias a um mês. Durante este período, o herético que se apresentasse para confessar seus erros era tratado com certa misericórdia e recebia geralmente penas leves, a critério dos juízes. Terminando o tempo de graça, os juízes do tribunal tornavam-se implacáveis. Todos os suspeitos eram duramente perseguidos. Segundo, interrogatório. Perante o tribunal, os acusados de heresia eram longamente interrogados pelos juízes. Os inquisitores faziam de tudo para que seus réus confessassem seus crimes. Caso o réu se recusasse a confessar, podia ser submetido a diversas formas de violência e tortura, chicotadas e queimaduras com brasas vivas, e muito mais. Terceiro, a sentença. Arrancada a confissão do réu, os inquisitores proferiam a sentença em uma sessão pública denominada Sessão Geral. As sentenças previam 3 tipos básicos de penas: confiscação de bens, prisão e pena de morte. Os condenados à morte eram queimados vivos numa grande fogueira. Alguns poucos eram estrangulados antes de terem seus corpos lançados à fogueira. Os imperadores romanos exerceram então rigorosa perseguição aos cristãos. Durante essa fase, os cristãos aprisionados eram normalmente lançados numa arena e obrigados a enfrentar desarmados leões e outras feras. Apesar das perseguições, o cristianismo foi desenvolvendo cada vez mais e conquistando novos adeptos. A religião cristã era vista pelas autoridades romanas como um mau contágio que infectava as cidades e os campos. Com o tempo, a rigorosa perseguição aos cristãos se tornou-se mais branda e tolerante. No ano de 312, Constantino, imperador romano, converteu-se ao cristianismo, liberando seu culto em todos os domínios romanos, através do Edito de Milão. Então, primeiro, a questão de estiramento, estirar a pessoa. Esse aqui, a forma de estiramento, para tirar a víscera da pessoa. Pegar a pessoa viva, deitava aí na cama, abria a pessoa e começava a catucar na pessoa com a pessoa aqui viva, que ia tirando o couro. E na catedral deles, quem entra lá onde o Papa reside, onde ele se reúne, vê que o teto dele é todo pintado, os quadros. E nesse quadro tem também, ele guarda de lembrança aqui, é um homem com uma faca assentado numa pedra com um couro de pessoa assim na mão, aquele molde somente o couro e a cabeça assim, porque ele tirava os ossos, deixava somente o couro, e isso lá ele guarda até hoje. Essa foto é de hoje. Ele entrou lá, olhou, observou, aí você vai ver essa foto que ele guarda como seja um troféu para ele, do que ele fazia. É todo riscado, cada uma que
tirava, começava a tirar, e até mesmo abrindo, né? Pode tirar, puxar o coração da pessoa, tirava até sobrar o próprio somente o couro mesmo, só o couro. Isso aqui, né? Às vezes tem até nas escolas básicas uma representação também de Joana d'Arc, né? Que foi queimada. Não só Joana d'Arc, mas todos os cristãos, né? Porque depois de passar tudo isso, era queimado, né? Era queimado. E a gente vê que tinha uma finalidade, né? O ato de fé. Aí está representando, como representa no livro, Joana d'Arc, ela amarrada, né? E a primeira aqui, e o padre, né, encostando lá a cruz para ela se arrepender dos erros, porque voltar atrás. Mas a gente vê que eles faziam tudo isso. Não era gente comum, não. Tudo isso aqui era uma tortura da igreja católica. É o equipamento que ela tinha dos que iam se desviar o que estava pretendendo entrar em outra religião. Né? Não é falando, é arquivo dela. É o arquivo dela, porque ela passou. Né? Esse aqui pegava as moças, né? Pegava as mulheres, e não era nada menos, nada mais, como a gente vê aqui, né? Um padre, a moça aqui no tronco, né? Outra pessoa, e ele tinha um prazer de pegar um ferro, né? Pegar um espelho e penetrar na pessoa, né? Ele ia penetrar até que a pessoa ficava o quê? A pessoa ficava mancando com aquilo ali. Ele não queria matar, não, era somente para dar aquele castigo, a pessoa começar. Aí quando passava na rua, dizia logo: ó o herege, ó o herege. Ele tinha o prazer de mexer com o Deus da pessoa para a pessoa ficar marcada. E então, como está aqui representando, ele curando a pessoa, ele tinha o prazer de curar a pessoa. Esse aqui, né, é outro também, outro tipo de tortura. A pessoa vê que não é nada, mas ele pegava, né, amarrava aqui os judeus, ele também pegou os judeus, amarrava, a pessoa está amarrada, está no tronco, mas abaixo da perna, né, aqui ele deixava uma navalha. É isso aqui, ó, uma navalha bem afiada, para quando a pessoa passar um dia, aí a pessoa vai se cansando. Tudo que a força da perna não sustentava mais o corpo, ele ia agora o quê? Ele ia deslizar em cima daquela navalha e então abria ele. Ia ter a confissão, ele ia ter. Você vai confessar? Não, eu vou tirar nem que seja. Aí usava muito através da força física para a pessoa pelo menos dizer assim: não, eu me arrependo, eu estou. Não, mas aí aquele que dizia: eu não entrego minha vida, a minha vida está entregue a Jesus, eu não volto para trás, eu vou até o fim. Então passava um dia, quando ia já anoitecendo, ou na madrugada que já ia perdendo as forças, então tudo que ele se soltava o corpo ia passar e ia andar na parafiada, e então ele morria. Tudo isso era a tortura que ela fazia, os equipamentos que ela possuía para torturar, né? A todos que ela quisesse perseguir. E esse aqui, né? Esse aqui é aqui em cima, que ele tem duas partes, né? Em cima, ele é o esmaga a cabeça. O esmaga a cabeça, a cabeça da pessoa aqui. E quando a cabeça da pessoa estava aqui, ele começava a torcer isso aqui, esse parafuso, e então ia espremendo. Espremia e descia até a cabeça da pessoa ser estourada. O esmaga